Você quer começar a investir, mas não sabe como? Está com medo de cair no haram porque só tem opções ilícitas dentro dos investimentos que você busca? E todos os outros investimentos que você vê são atrelados aos juros ou, por exemplo, riba. Mas nesse vídeo esse problema vai acabar de uma vez por todas. Eu vou te mostrar o passo a passo para você montar uma carteira de investimentos halal. Sem complicações, bem fácil, rápido e sem abrir mão da sua crença, da sua fé islâmica. Vem comigo. E no final eu ainda vou te entregar o modelo da minha carteira de investimentos halal de forma gratuita. Assalamu alaikum, eu sou o Yusuf, especialista em finanças e investimentos halal, e nesse passo a passo você vai entender de fato como sair do absoluto zero e entender como vou criar uma carteira de investimentos rentável, halal e que me gere de fato um crescimento patrimonial no longo prazo. Investir com consciência vale muito mais do que rentabilidade. É investir alinhado, buscando um crescimento patrimonial sem deixar a sua fé de lado. Isso é algo que as pessoas já deixaram há muito tempo passar. Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu a riqueza, mas ele proibiu o caminho sujo para chegar até ela. Cada um de nós já tem pré-escrito a nossa riqueza acumulada ao longo dos anos, mas isso não significa que você não deve ir atrás de ainda mais riquezas. Você precisa trabalhar, investir e crescer cada vez mais. E por isso que montar uma carteira de investimentos halal é o caminho certo para você. Você estará montando um patrimônio rico, consolidado, bem sólido, que trará renda e crescimento a longo prazo. Mas afinal, o que é uma carteira de investimentos halal? Uma carteira de investimentos nada mais é do que o conjunto dos seus investimentos, que pode estar atrelado a ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, dólar, ouro, prata, bronze, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, um imóvel físico, uma loja, qualquer tipo de investimentos, ele está dentro da sua carteira de investimentos. Mas aqui nesse vídeo nós vamos focar apenas em carteira de investimentos de bolsa de valores. Mas para nossa carteira de investimentos halal nós vamos seguir alguns critérios. O primeiro critério é esse investimento ser halal, ou seja, ele não pode infringir nenhuma lei islâmica. A segunda lei é estar diversificado em diversos ativos, ou seja, não investir tudo em ações, em fundos imobiliários, em dólar, em investimentos no exterior, em ouro, não. Diversificar bastante. Terceira regra, investir dentro desses ativos em setores diferentes. E a quarta regra, investir não só em setores diferentes, e sim dentro desses setores, ativos em empresas diferentes do setor. E seguindo todas essas regras, a gente pode começar a montar a nossa carteira de investimentos. E o início do nosso passo a passo para montar a nossa carteira de investimentos, o primeiro deles é montar uma reserva de emergência de 3 a 6 meses. E sim, a reserva de emergência faz parte da carteira de investimentos, justamente porque sem ela os próximos passos podem acabar sendo em vãos. Você vai acabar atrapalhando o planejamento por não ter uma reserva de emergência. E para montar essa reserva é muito simples. Pega o seu custo de vida fixo hoje, multiplica por 3 ou 6, junta esse dinheiro e aplica ele em algum investimento halal. Por exemplo, ouro, dólar, deixa esse dinheiro parado na conta, investe em fundos imobiliários, uma carteira simplesmente focada em reserva de emergência. E já com a reserva de emergência feita, nós vamos para o segundo passo, que é entender o seu perfil de investidor. Você precisa entender se você é um investidor conservador, moderado ou extremamente arrojado e quanto tempo que você quer deixar esse dinheiro aplicado. Minhas recomendações. A questão de conservador, arrojado e moderado, ele não se encaixa muito para nós muçulmanos, porque o conservador é aquele que não investe em renda variável. Mas no nosso caso, a gente vai investir apenas em renda variável. Então, nesse caso, esquece a parte de perfil de investidor. Na prática, quando eu vou fazer uma analogia, quando eu vou montar uma carteira de investimentos para algum cliente, eu faço algumas perguntas mais técnicas, mais estratégicas para eu entender o perfil dele. Se é uma pessoa que está de fato com apetite ao risco ou não. Não para entender o perfil conservador, moderado e arrojado. É para entender como é que eu vou lidar com a carteira de investimentos dele. Aliás, caso você queira o nosso atendimento, o meu atendimento personalizado, aqui embaixo nós temos o Instagram Yusuf Amer Oficial. Pode me seguir e mandar um direct perguntando o que nós temos para oferecer. Nós temos cursos, nós temos serviços de investimento. Carteira hoje administramos mais de 45 milhões de reais de clientes apenas muçulmanos ao redor do Brasil em apenas um ano de trabalho. Então, nós temos muito o que te entregar. Basta seguir a gente no Instagram e mandar um direct que eu vou te atender. E continuando o segundo passo, quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro investido? Nesse caso, eu colocaria no mínimo 2, 3 anos, justamente porque é importante ter esse tempo para poder investir. 5, 10 anos também é muito interessante que a gente faça projeções. O terceiro passo é escolher os ativos da sua carteira de investimentos. E aqui eu vou te dar um passo a passo muito simples. Lembrando, antes de eu falar sobre os ativos, isso não é uma recomendação de compra ou venda. São apenas exemplos de ativos halal que eu estou te dando para você pegar eles, estudar e tomar a própria decisão se você vai ou não investir neles. Não vai pegar e investir o seu dinheiro nesses ativos, depois perder dinheiro ou ganho e depois botar culpa em mim. Não.
você vai estudar e vai tomar as próprias decisões. O primeiro tipo de ativo são os fundos imobiliários halal friendly, como gostam de chamar, que é os fundos imobiliários bem consolidados que são halal. Nesse caso, nós temos diversos setores. Nós temos o setor de shopping, de galpões logísticos, de hotel, de hospitalar, lajes corporativas, diversos ativos. E nesse caso, eu vou escolher 2 fundos imobiliários de 2 setores diferentes. O primeiro é o VISC11, VISC11, que é um fundo imobiliário do setor de shoppings, e o segundo é o TRXF11, que é um fundo imobiliário na área de tijolos híbrido, que tem diversos investimentos na área de lajes corporativas, de escritórios comerciais, é bem sólido e bem positivo. A segunda parte, vamos investir em ações brasileiras. Dentro das ações brasileiras também nós temos diversos outros setores, mas aqui eu vou escolher 3 empresas de 3 setores diferentes. Primeira empresa, a Vale 3, que é o ticker dela na bolsa, é uma empresa do setor de mineração, uma empresa gigantesca, muito sólida, muito positiva. Segunda empresa é a WEG, empresa de motores, ela fabrica motores, que é algo extremamente positivo também. E a terceira é a Vivo, a maior empresa de telecomunicação, se não me engano, da América Latina. Do Brasil ela já é, mas se não me engano, da América Latina, e bate com várias empresas mundiais. Então, 3 empresas muito boas, fortes, halal e bem perenes ao longo dos anos, para a gente poder investir o nosso dinheiro. Terceiro ativo importante, ouro. A gente consegue investir no ouro de forma digital e ter documentações que validam que esse ouro é nosso, investindo através de ETFs que compram ouro, que tem ouro na sua base. E nesse caso, o ETF que a gente pode comprar na Bolsa de Valores brasileira é o Gold 11, GOLD 11. Você comprando esse ETF, você está investindo de forma indireta ou até direta em ouro. Quarto tipo de investimento que eu gosto muito, que eu sou fã número 1, são as criptomoedas. Você vai investir em 2 criptomoedas, que são as 2 maiores criptomoedas do mercado, que são extremamente sólidas. Bitcoin e Ethereum. São 2 criptomoedas que têm um futuro extremamente positivo para nós no mercado e são consideradas halal e muito positivas. E o quinto ativo que nós vamos investir são os ativos do exterior, justamente porque estamos sempre perto e atrelados ao risco Brasil, investindo 100% em reais. A gente precisa investir um pouco fora, principalmente numa moeda bem mais forte que o real, que é o dólar. Então a gente pode investir em Apple, Disney, Tesla e diversas outras empresas que são halal e a gente pode acabar aplicando o nosso dinheiro. E finalizamos a nossa carteira de investimentos, agora a gente vai começar a diversificar. Qual é a porcentagem do meu patrimônio que eu vou acabar colocando em cada um desses setores que eu acabei falando para vocês? Isso é extremamente positivo e a gente precisa tomar muito cuidado em quanto a gente vai colocar de porcentagem em cada um deles. Aqui eu vou te recomendar algumas porcentagens. A recomendação inicial, mas não é nada de fato 100% fixo para você de fato seguir e ir atrás. E lembrando que dentro da nossa área de membros do Halal Invest nós temos diversos cursos e treinamentos para de fato você conseguir evoluir. Aqui embaixo eu vou deixar um link para a nossa área de membros também para você acessar e evoluir. A recomendação inicial, primeiro, é 30% desse capital em fundos imobiliários, 25% em ações brasileiras, 15% em ouro, 15% em criptomoedas e os outros 15% que faltam nas ações do exterior. Dessa forma, você vai estar bem diversificado e bem equilibrado com a sua carteira de investimentos. Dessa forma, a gente conseguiu montar a sua carteira de investimentos de forma simples, rápida e bem acessível, e é halal. Isso que é o mais importante aqui para você que está assistindo esse vídeo. O mais difícil é o primeiro passo, o conhecimento. Saber em quem se agarrar e poder ir mais longe. É por isso que existe a comunidade Halal Invest, que é a maior comunidade de investidores muçulmanos da América Latina. Caso você queira saber mais sobre ela ou entrar dentro da comunidade, investir conosco, aprender conosco e participar desse ecossistema que cresce cada vez mais, clique no link que eu deixei na descrição que está escrito Comunidade Halal Invest. E se esse vídeo te ajudou a dar esses primeiros passos, te clareou um pouco sobre o mundo dos investimentos, curta, comente o que você achou desse vídeo, compartilhe para a sua comunidade, para o grupo da família, para o grupo da mesquita, para o grupo da comunidade da sua cidade islâmica, para a gente poder crescer juntos e evoluir cada vez mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo do canal. Maratone aqui os vídeos do canal. E até mais. Salam alaikum.